Olá, meus amigos. Que bom estarmos de novo, novamente juntos, né? Podendo conversar sobre os ensinamentos de Jesus através das palavras de Emmanuel na psicografia de Chico Xavier, na nossa coleção Fonte Viva, onde nós temos 5 livros belíssimos para nos ajudar nesse estudo. Hoje nós vamos estudar do livro Fonte Viva. Vamos ver se a gente vê. Não vemos também, normalmente. O estudo, a lição número 13, Ergamo-nos. É bom estarmos juntos de novo, né? É muito bom, mais uma vez, estudando os ensinamentos do Cristo. Vamos, então, estudar essa lição que Emmanuel nos trouxe hoje. Ergamo-nos. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Lucas 15, 18. Quando o filho pródigo deliberou tornar aos braços paternos, resolveu intimamente levantar-se, sair da cova escura da ociosidade para o campo da ação regeneradora, erguer-se do chão frio da inércia para o calor do movimento reconstrutivo, elevar-se do vale da indecisão para a montanha do serviço edificante, fugir à treva e penetrar à luz, ausentar-se da posição negativa e absorver-se na reestruturação dos próprios ideais. Fugir à treva e penetrar à luz. Levantou-se e partiu no rumo do lar paterno. Quantos de nós, porém, filhos pródigos, pródigos da vida, depois de estragarmos as mais valiosas oportunidades, clamamos pela assistência do Senhor, de acordo com os nossos desejos menos dignos, para que sejamos satisfeitos? Quantos de nós descemos voluntariamente ao abismo e, lá dentro, atolados na sombra corrente, sombria de nossas paixões, exigimos que o Todo Misericordioso se faça presente ao nosso lado, por intermédio de seus divinos mensageiros, a fim de que os nossos caprichos sejam atendidos? Se é verdade, no entanto, que nos achamos empenhados em nosso soerguimento, coloquemo-nos de pé e retiremo-nos da retaguarda que desejamos abandonar. Aperfeiçoamento pede esforço. Panorama dos cimos pede ascensão. Se aspiramos ao clima da vida superior, adiantemo-nos para a frente, caminhando com os padrões de Jesus. Levantar-me-ei, disse o moço da parábola. Levantemo-nos, repitamos nós. Pois é, meus irmãos, essa lição é linda. Por quê? Porque Emmanuel foi buscar entre as parábolas do Cristo, aquelas que o Cristo nos narrava seus ensinamentos, sempre através de parábolas, nos mostrando como nós devemos nos modificar, como nós devemos seguir aqueles ensinamentos, dando as lições exatas da nossa melhoria. Como nós podemos melhorar a nós mesmos? Como nós podemos fazer isso? Então, Emmanuel nos trouxe essa lição através da parábola. Ele foi inspirado
Ele se inspirou na parábola do filho pródigo para nos ensinar essa lição. E o que diz a parábola do filho pródigo? Sim, o filho pródigo conta a parábola, né? Que um pai, tendo 2 filhos, o mais novo lhe pediu que fizesse a partilha dos bens, ainda com ele em vida, para que ele pudesse seguir um outro rumo, sair da casa do seu pai e seguir um outro rumo, ir para outro país, um país longínquo. E o pai aceitou a sua proposta. Fez a partilha dos bens, deu-lhe a parte que lhe cabia e ele foi para um país longínquo. Nesse país, ele gastou toda a fortuna. Gastou tudo que podia, da maneira que lhe aprouve. E, em determinado momento, este país longínquo, passou por uma situação muito complicada, muito difícil. E não havia mais o que se comer, a fome era muito grande. E ele procurou, então, trabalhar, porque o dinheiro havia acabado. E ele precisava se alimentar, precisava sobreviver. E ele encontrou um emprego, foi trabalhar, cuidando de porcos. E ali ele dava alimento aos porcos. Naquilo de dar alimento aos porcos, ele se sentia muito triste porque estava com fome. Muita fome, e pensava: ora, o meu pai tem muitos empregados e todos eles se alimentam. O meu pai tem condições de me dar alimento também. No entanto, estou eu aqui desejando comer o alimento dos porcos, porque eu não tenho alimento para mim. E o alimento que eu tenho aqui é para dar aos porcos. Que situação muito triste. E pensando assim, eis que, conforme diz Emmanuel, ele ergueu-se e disse: vou voltar à casa de meu pai. Voltarei à casa de meu pai, pedirei perdão, porque desejo ter uma vida decente novamente. E assim decidido foi ele, de retorno à casa de seu pai. Ao chegar, ainda distante da casa, o pai o avistou e foi em direção a ele também, de braços abertos, e ele veio: meu pai, me perdoa, eu errei muito, me perdoa. E o pai feliz o abraçou e disse: este filho estava perdido e foi achado. Como eu me sinto feliz. Estava morto e está vivo agora. Como eu me sinto feliz. Chamou os empregados, mandou preparar uma grande festa, mandou matar o cordeiro, o bezerro, o animal daquela época que eles usavam para alimentação, o mais gordo que tivesse, aquele que pudesse fazer a festa muito bem planejada, bem feita, bem arrumada. E aí foi feita uma festa. Mas nisso, o outro irmão, ao chegar, verificou aquela festa e não gostou. Não gostou. Eu estou tantos anos com meu pai, eu fico aqui com meu pai, tomo conta de tudo e não o abandonei, tenho obedecido às suas ordens, tenho cumprido com os meus deveres e, no entanto, não tenho festas, não tenho nenhum animal que seja morto para festejar com os meus amigos. Eu, enfim, não tenho esse tratamento. Por que essa diferença? Ele cobrou isso do pai. E o pai disse: mas, meu filho, o seu irmão estava perdido e foi achado. O seu irmão estava morto e está agora vivo entre nós. Vamos nos regozijar, vamos festejar o retorno, a volta do seu irmão.
Meus amigos, esta parábola que nós resumimos modestamente, ela é a parábola do filho pródigo. Quando o filho realmente, na situação difícil em que se encontrava, retorna ao lar. E ao retornar ao lar, ele nos dá o exemplo. Aí vem a lição, né? A lição que Emmanuel colheu dos ensinamentos do Cristo. Porque o Cristo nos deixou a parábola. O Cristo nos mostrou que o Pai, no caso da parábola, é o nosso Pai Celestial. E é aquele que sempre está de braços abertos para nós. Aquele que jamais nos falta, que em todos os momentos está conosco. É aquele que sempre nos dá o que precisamos, por mais que nós tenhamos errado. É aquele que nos acolhe quando nós já descemos todos os degraus, quando já cometemos todos os delitos. Não existe delito para o nosso Pai que não mereça o seu acolhimento. Todos os filhos são acolhidos nos seus braços paternais, porque Jesus nos avisou. Jesus nos disse dos ensinamentos do Pai Celestial que das minhas ovelhas, disse Jesus, nenhuma delas se perderá. Deixarei 99 para buscar aquela que fugiu. Portanto, o Pai que nos mandou Jesus com esses ensinamentos nos trouxe essa lição. Nenhum de nós está perdido. Todos nós estamos, mesmo que errados, em vistas de receber esse abraço, esse apoio e esse carinho. Cada um de nós, por evidente, teremos que reparar as nossas faltas. Nenhuma falta de ficar sem reparo. Porém, o amor nunca nos faltará. O amparo jamais nos faltará. O sustento sempre virá. Porque nós temos um Pai que nos ama infinitamente, um Pai que se guarda e nos guarda, um Pai que se dá a nós para que nós possamos nos dar a Ele. Ele nos ensina como nós devemos nos dar a Ele, com amor, com gratidão, com certeza de que não há amor maior no mundo do que aquele amor que nos espera em qualquer circunstância. Mesmo que os outros, no caso da parábola, o irmão que ficou em casa, não aceite aquele comportamento do nosso comportamento não seja aceito pelos outros, não faz diferença para Deus, para nosso Pai Celestial. Eles, os outros, não nos aceitam, acham que estamos errados, mas nós temos um Pai que nos ama. E esse Pai que nos ama, nos recebe, nos entrega. Pediu roupas para o filho, pediu roupas, sapatos, colocou até um anel em seus dedos. Imagine só, tudo ele entregou a esse filho que havia saído de casa, que havia errado, mas que voltou arrependido. Então, qual dos dois filhos nós podemos dizer que foi mais certo, agiu mais corretamente com seu pai? Qual foi aquele que foi mais correto? Foi o filho que chegou, que voltou, porque ele voltou arrependido. Ele voltou dizendo: Pai, me perdoa, eu errei. Eu quero agora acertar. Não quero mais errar, me perdoa. Já o outro filho, que são as outras pessoas que assistem a nossa caminhada, que não o nosso pai, muitas vezes dizem que estamos errados. No entanto, eles não reconhecem os próprios erros, assim como o irmão
o irmão que ficou na casa, não reconhecia seus erros. Ele tinha seus erros, por certo. Egoísta que ele foi, porque ele queria receber bênçãos do pai, ele queria receber as felicidades, as benesses que uma casa fornecia a ele, alimento, guarida, tudo, nada disso lhe faltou. E, no entanto, ele não quis que o pai desse ao irmão, porque o irmão havia cometido um erro. Então, ele estava sendo egoísta. Então, o outro pediu perdão, o outro filho reconheceu o erro. Porém, o filho que escondeu o seu talento, igual o outro companheiro da parábola dos talentos, aquele que escondeu o talento, ele não multiplicou, ele não entendeu que precisava colocar-se diante do Pai e reconhecer os seus erros, assim como fez o filho pródigo. O filho egoísta não fez isso. O filho egoísta achou que estava certo. O filho egoísta não cometeu erro nenhum segundo a sua ótica. Ele estava certíssimo. Portanto, dentro da lição que Emmanuel nos trouxe hoje, levantemo-nos. Vamos a caminho do Pai, mesmo que tenhamos errado muito. Mesmo que não tenhamos escolhido o melhor caminho. Mesmo que tenhamos descido alguns degraus, ou muitos degraus, vamos a caminho do nosso Pai, a caminho da nossa melhoria, do nosso progresso, porque nós estamos aqui para progredir. E nós temos um Pai que nos ampara, nós temos um Pai que espera por nós, espera pela nossa boa resolução, a resolução de crescer para Ele. Não sejamos como o filho egoísta. Porém, se tivermos que ter algum exemplo da parábola, que sejamos como o filho que se arrependeu. Pelo menos já é um começo, o arrependimento. A reparação virá depois, mas todos nós teremos que reparar de uma maneira ou de outra. Todos nós somos endividados, somos pesados à economia do nosso planeta. Sabemos disso. Portanto, não há nenhum de nós que não seja pesado. Todos temos os nossos erros, as nossas falhas, e o Pai nos perdoa a todos, simplesmente porque o Pai nos ama a todos infinitamente e espera de nós sempre que façamos o melhor para crescer. Reconheçamos os nossos erros e possamos nos levantar, nos erguer para ir em direção a Ele. Ele espera de nós, sim, que levantemos, que andemos e que cheguemos até Ele e digamos: Pai, eu errei, me perdoa, eu quero acertar dessa vez. Que assim seja. Obrigada, meus irmãos. Vamos também lutar pela nossa melhoria. Em nome de Jesus, estamos aqui para dizer: eu quero amanhã ser melhor do que hoje, porque eu tenho um Pai que me ama infinitamente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigada, meus irmãos, por mais este dia que estivemos juntos. Até a próxima semana, se Deus quiser.